Esse é o nosso quinto podcast de nossa 11ª série, onde eu vou comentar sobre o nascimento da produção Lean. Eu sou o professor Loretti e vou me basear no livro Produção Lean Simplificada. Na primavera de 50, um jovem engenheiro japonês chamado Eiji Toyoda, no final aqui é Toyoda, com D de dado, visitou a vasta fábrica da Rouge da Ford em Detroit. Tanto o Japão quanto a Toyota Motor, que havia sido fundada por sua família em 1937, estavam em crise. Após 13 anos de esforço, a Toyota conseguira produzir apenas 2.685 automóveis, em contraste com a fábrica da Rouge da Ford, que produzia 7.000 automóveis por dia. Então são produções bem discrepantes que tinha na época. Eiji Toyoda estudou cada canto da fábrica da Rouge, o maior e mais eficiente complexo manufatureiro do mundo. Ao retornar para o Japão, Eiji e seu gênio da produção, Taiichi Ohno, chegaram à conclusão que a produção em massa não funcionaria no Japão por uma série de fatores. Sabe-se que também concluíram que existem algumas possibilidades para melhorar o sistema de produção. A Toyota enfrentou desafios desanimadores, dos quais eu vou comentar 3 aqui. O mercado interno era pequeno e demandava uma grande variedade de veículos. Exemplo, caminhões grandes para carregar produtos para o mercado, caminhões pequenos para agricultores, carros de luxo para elite e carros pequenos adequados para as estradas estreitas e altos preços de combustível no Japão. A economia japonesa, devastada pela guerra, estava carente de capital. Portanto, um investimento nas últimas tecnologias ocidentais era impossível. O mundo externo já possuía dezenas de fábricas de automóveis já estabelecidas, ansiosas para se fixar no Japão e defender seu mercado contra exportações japonesas. Como um fabricante de veículos inexperiente em um país em ruínas poderia superar tantos obstáculos? Pois é, não só superaram tantos obstáculos, como formaram o sistema de produção mais poderoso do mundo, né? O Japão estava lutando com a depressão econômica. Os americanos ocupantes haviam decidido atacar a inflação restringindo o crédito, mas exageraram. Enquanto as vendas de veículos despencavam e os empréstimos bancários se exauriam, a Toyota enfrentava a bancarrota. O presidente da Toyota, Kiichiro Toyoda, propôs que se demitisse um quarto da mão de obra, que seria uma medida drástica. A empresa logo se viu frente a uma grande revolta. O sindicato da empresa se encontrava em uma forte posição de barganha graças às leis trabalhistas passadas em 46. O governo japonês, incentivado pelos americanos, fortalecera os direitos dos sindicatos e impusera severas restrições aos donos das empresas quanto à demissão de funcionários. Após extensas negociações, a família e o sindicato conseguiram chegar a um acordo, onde vou comentar aqui 3 das cláusulas. Um quarto da mão de obra foi dispensado, como proposto originalmente. Segundo, Kiichiro Toyoda renunciou ao cargo de presidente, tomando responsabilidade pelo fracasso da empresa. E o número 3, o restante dos funcionários recebeu 2 garantias: emprego vitalício e pagamento diretamente vinculado à senioridade e ligado à lucratividade da empresa através de bônus. Além disso, os funcionários receberam acesso às instalações da Toyota, incluindo moradia, recreação e assim por diante. Os funcionários também concordaram em ser flexíveis quanto às funções do trabalho e ativamente apoiar os interesses da empresa, tendo iniciativa em esforços de melhoria. O sindicato e a empresa haviam feito uma barganha histórica, ou seja, ficaremos com vocês por toda a vida, mas terão que fazer o trabalho que precisa ser feito e precisarão ajudar-nos a melhorar. E assim os trabalhadores se tornaram parte da comunidade Toyota. Esse acordo incrível permanece como modelo de relações trabalhistas na indústria automotiva japonesa até hoje. Existem implicações sérias com isso. Exemplo, os trabalhadores eram agora um custo fixo, não deixaram de ser um custo variável da empresa. Como maquinaria da empresa, muito mais na verdade, pois as máquinas podem ser depreciadas. Portanto, a empresa precisava tirar o máximo de seu capital humano. Fazia sentido constantemente realçar as habilidades dos trabalhadores e se beneficiar de seu conhecimento e experiência. Fazia muito sentido para os trabalhadores, ou gerentes cobertos pelo acordo também, permanecer na empresa.
um indivíduo com 40 anos de idade na Toyota, cumprindo a mesma função de um de 20, recebia um salário significativamente mais alto. Se aquele de 40 anos se demitisse e passasse para outra empresa, teria que começar de baixo em termos salariais e benefícios. Assim foi criada, então, a base para um contrato de emprego completamente diferente, inovador para a época, baseado na cooperação, na flexibilidade e em benefícios mútuos. A empresa e os trabalhadores haviam se tornado parceiros. A condição mais importante para a produção Lean fora criada, a parceria entre ambos. Taiichi Ohno já sabia que o trabalhador era seu recurso mais valioso. A retenção de informações ou ideias tão comum nas fábricas de produção em massa rapidamente levaria ao desastre no recém-criado sistema Toyota. Nos anos que se seguiram, Ohno e sua equipe desenvolveram atividades para envolver os membros da equipe em melhorias de forma total, o que era uma ideia absolutamente inovadora. O sistema Toyota de produção, ou sistema Lean, como fora batizado posteriormente, era a solução para os problemas da Toyota naquele momento. Nos 30 anos seguintes, Taiichi Ohno resolveu esses problemas um por um e conseguiu que a Toyota aceitasse seu sistema. Como qualquer agente de mudanças, Ohno enfrentou vários obstáculos desanimadores, mas ele tinha algumas vantagens. Ele era um gênio, era antipático e ele tinha total apoio de Eiji Toyoda. Ao final dos anos 60, Taiichi Ohno havia estabelecido suas inovações nas instalações de produção da Toyota. O próximo passo era a implementação do sistema Lean pelos fornecedores da Toyota, ou seja, porque não adiantava somente a fábrica operar naquele sistema, seria necessário que toda a cadeia logística operasse segundo a produção enxuta. Em 69, Taiichi Ohno estabeleceu a Production Research Office, também conhecido como Divisão de Consultoria de Gerenciamento de Operações, para formar grupos de trabalho em conjunto com os maiores e mais importantes fornecedores da Toyota. 6 grupos de 7 componentes foram formados, cada um com um líder. Pediu-se que cada grupo conduzisse um Kaizen importante por mês. Os executivos dos grupos revisavam os resultados e faziam sugestões. A Toyota conseguiu essa transformação, exigindo reduções constantes nos custos das peças a cada ano. Dessa forma, o sistema Toyota permeou toda a cadeia de fornecimento até o final dos anos 70. Como resumo, Fred Taylor e Henry Ford procuraram lidar com as deficiências da produção artesanal. O gerenciamento científico de Taylor e as inovações na fábrica de Ford estabeleceram as bases para a produção em massa. As inovações na área da administração e o papel do movimento trabalhista organizado no controle de tarefas de trabalho e funções completaram esse sistema. A produção em massa obteve uma vitória após outra por décadas. A Toyota enfrentava desafios desanimadores em termos financeiros, tecnológicos e nas relações trabalhistas há 50 anos. Eiji Toyoda chegou à conclusão que a produção em massa não funcionaria no Japão. Ele e seu gênio Taiichi Ohno criaram um sistema que fazia da virtude uma necessidade. Por exemplo, a falta de capital incentivou o desenvolvimento de máquinas flexíveis e de tamanho certo, além de trocas rápidas, em contrapartida daquelas grandes máquinas como comentado no complexo Ruge. As restrições legais às demissões dos trabalhadores criaram uma imagem da Toyota como uma comunidade e estabeleceu as bases para que o funcionário se envolvesse de forma intensa e solucionasse os problemas.